Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? E hoje nós também vamos estudar sobre oficina de negócios. Isso mesmo. E hoje o nosso tema ele é bastante legal. Olha só, quem quer dinheiro? Isso mesmo, nós vamos falar sobre o dinheiro. É bom, né, o dinheiro? Com dinheiro a gente pode comprar bombom, pode comprar picolé, pode comprar, tanta coisa gostosa, não é isso? Mas vocês sabem de onde veio o dinheiro? Quem falou aí do banco, vamos ver? Tia vai contar aqui um pouquinho da história do dinheiro, tá bom? Então, presta bastante atenção de onde veio, né? Vamos dizer assim, alegria, um pouquinho, né? Alegria, mas lembrando que nem sempre tudo é o dinheiro, tá bom? Então, vamos aqui para a nossa história. Como surgiu o dinheiro? No passado, gente, as pessoas, elas produziam coisas somente para o seu próprio sustento, como o arroz, o feijão e outras mercadorias. Quando produziam determinados produtos em excesso, elas resolviam trocar o excedente por outro produto de que necessitavam. Como, por exemplo, eu produzi muito feijão e você, muito arroz. Para não perder essa produção, trocamos um pouco de feijão, um pouco de arroz. Essa forma de troca ficou conhecida como escambo. Isso mesmo. Nessa época, pessoal, não existiam as moedas nem o dinheiro de papel. Com o tempo, determinadas mercadorias, por sua importância à sociedade, passaram a ser mais valorizadas. Isso mesmo. E com isso, ficaram conhecidas como moedas mercadoria. As principais eram o gado e o sal. Este servia para a conservação dos alimentos, que deu origem ao termo salário. Isso mesmo, olha só que interessante, não é isso? Na Roma antiga, a principal forma de pagamento era o sal. Com o decorrer dos anos, essa forma de negociação deixou de dar certo, pois não havia como guardar essa riqueza. Já que os alimentos eram perecíveis, a melhor forma de conseguir guardar e acumular riqueza veio com a descoberta do metal, como o cobre, o ouro, a prata e o bronze. Isso mesmo. Depois de um tempo, houve uma padronização no formato e no tamanho desses metais. O valor da moeda era definido pelo tipo de metal. Por exemplo, o ouro, ele vale mais que a prata. Esta vale mais que o cobre. Por haver várias tentativas de fraudes em relação à autenticidade do metal, passou-se a cunhar na fase das moedas o seu real valor. Né? Então, as moedas, gente, para vocês também que não sabem, né? Elas são feitas de liga metálica e níquel. Muito interessante, não é isso? E aqui eu trouxe para vocês algumas imagens, das moedas, né? A moeda de R$1, de 50 centavos, né? De 25, de 5 e de 10. E aqui são as moedas antigas. Olhem só, né? As moedas antigas, gregas e romanas, que são essas, certo? Então, gente,
Devido à dificuldade, em guardar e transportar moedas, inventou-se então o dinheiro de papel. Isso mesmo, o que você conhece aí. A tarefa de guardar dinheiro alheio foi designada aos bancos, que em troca dão a um indivíduo um recibo com o valor da quantia guardada. No começo, lá no século XX, muitos países começaram a emitir cédulas que fixavam os valores das notas, evitando possíveis falsificações de recibos e prejuízos aos bancos. Isso mesmo. O tamanho e a forma do dinheiro de papel são diferentes em cada país do mundo. Então, o nosso dinheiro atual, vou mostrar aqui as imagens para vocês. Nós temos essa daqui, que é o nosso dinheiro atual, que nós conhecemos. Não é isso? A cédula de 2, de 5, de 10, de 20, de 50 e de 100 reais. Que legal, não é isso, gente? Olha só, é muito interessante a história do dinheiro, não é isso? Mas, para aprimorar os nossos conhecimentos, assiste só esse vídeo aí. Tem muita coisa legal que eu não sabia e eu tenho certeza que você vai adorar a saber. Então, assiste aí, preste bastante atenção. Até mais! A história do dinheiro. Há muito tempo, em civilizações primitivas, não existia o dinheiro como existe hoje. Tudo era produzido para a própria subsistência do grupo, no qual não existiam relações comerciais. Porém, com o tempo, estes grupos começam a aumentar e aumentam também a produção de produtos específicos, como sapatos, celas, roupas e variados tipos de alimento. O excesso dessa produção é então trocado com tribos vizinhas e surge o que hoje chamamos de escambo, que é a troca de produtos em seu estado natural. Com o desenvolvimento destes grupos de pessoas, começam a existir muitas mercadorias, ficando difíceis trocas justas. Estabelece-se, então, uma mercadoria que passa a ser aceita não mais para ser consumida, e sim para ser trocada novamente. A estas se deu o nome de moedas mercadorias, as quais o gado e o sal foram os exemplos principais. O gado, por produzir leite e seus derivados, e o sal, por ser raro na época. Estas moedas mercadorias, o gado e o sal, tornaram-se tão importantes que deram origem às palavras que usamos até hoje, como pecúnia, dinheiro, derivada da palavra pecus, gado, e salário, que tem sua origem na utilização do sal, Roma. Com o desenvolvimento dos meios de transporte, a economia de distantes territórios começa a se comunicar, e para isso é preciso de moedas feitas com material durável e de pequeno tamanho, para facilitar o seu transporte. Começam então a ser fabricadas moedas de madeira, pedra e de metais. As moedas feitas de metal passaram a ser mais valorizadas pelo fato de apresentarem vantagens como divisibilidade, raridade, beleza e a se adaptarem ao modelo pensado. Assim, é no século VII a.C. que começam a surgir as primeiras moedas parecidas com as atuais, pequenas, de metal, valor definido e com o cunho oficial, símbolo feito pelo Estado. Com a possibilidade de acumular riquezas em forma de dinheiro, as moedas de metais preciosos também tendiam a ser falsificadas. Uma forma fácil
era tirar o metal do meio das barras de ouro, que eram medidas por peso, deixando só uma camada fina por fora, e enchê-las de chumbo. Mesmo as moedas bem mais finas muitas vezes passavam por este processo. O chumbo, porém, é um metal muito maleável, e é aí que nasce o costume de morder a moeda para ver se não é falsificada. Na mesma época, surge também o perigo das moedas serem roubadas. Consequentemente, mercadores começam a usar documentos que descreviam certa quantia de dinheiro, ou então recibos de depósitos de joias e metais preciosos em casa de depósitos, primeiros bancos, como forma de troca. Surge então a moeda símbolo. Estas moedas símbolo, recibos ou documentos, mais tarde evoluem para o papel moeda, como conhecemos hoje em dia, com valor fixo, assim como as moedas. No Brasil, a história não é muito diferente. As moedas mercadorias, estabelecidas por Dom Sebastião, rei de Portugal, em 1568, eram o pau-brasil, o açúcar e o ouro. E as primeiras moedas cunhadas só entram em circulação em 1645. Porém, é só em 1694 que é criada a primeira Casa da Moeda, localizada na Bahia. O Banco Central do Brasil foi fundado em 1965, tornando-se responsável pelo dinheiro circulante nacional. O dinheiro nasceu e evoluiu de tal forma que atualmente existe não só dinheiro em papel e em moeda, como cheques, cartões de crédito e é possível até fazer operações pelo celular.